Continuação da história, filhas. Aí eu vou resumir agora pra vocês. Eu fui pra casa junto com o Jojo, foi me buscar. À noite, ele pediu um lanche. A gente ficou à noite assistindo. Coloquei um filme, né? Porque eu já tinha feito todas as entregas que eu tinha pra fazer. Dei uma organizada na minha casa. E aí, fui tomar um banho. Coloquei meu belo pijama. E eu falei, vai querer jantar? Aí ele falou, pô, tô com fome. Aí eu falei, acho que eu vou pedir alguma coisa. Ele, então vamos pedir um lanche e tal, lá no podrão e tal. Eu falei, ok. Ele pediu um lanche, a gente comeu, ficou assistindo, conversando. Então, assim, gente, foi um dia que eu passei o dia inteiro praticamente grudado no João, né? Sem ser na hora que eu fui fazer as entregas. Eu passei o dia inteiro com ele. E aí a gente dormiu. A gente assistiu o filme. Aí depois disso eu já tava caindo de sono, porque eu tinha acordado cedo 2 dias seguidos, então eu tava caindo de sono. Eu fui capotar, acabei pegando um sono mais cedo que ele e dormi. Quando foi no outro dia, gente, eu acordei com o João, ele fez um café da manhã pra mim. Foi buscar meu sonho, foi buscar os pão de queijo. E aí ele acordou me enchendo de beijinho. E aí, super fofinho comigo, assim. Aí, quando ele foi buscar o café da manhã, ele passou na frente de uma casa que tinha flor. Pegou umas 4, 5 flores, assim, pra mim, como se fosse um buquezinho, sabe? E colocou na mesa, junto com o café da manhã. Aí veio, me deu um monte de beijinho, conseguiu me acordar, né? Porque ele ficou tentando me acordar. Eu tenho um sono pesado quando eu tô dormindo. E aí, beleza. Nisso, eu acordei. Dei um beijinho nele, levantei, ele falou, vem tomar café da manhã, amor, que não sei o quê. E na quarta-feira ia ser bastante corrido pra mim também, igual quinta-feira, porque era quando as minas tava querendo os looks, entendeu? Porque na quinta-feira já era ano novo à noite. Então tava bastante corrido pra mim, então eu acordei cedo também, aí levantei, dei uns beijinhos nele, fiquei um tempão abraçada com ele, raciocinando assim mesmo, sabe? Aí ele puxou a cadeira assim, eu sentei na mesa, ainda tava raciocinando. Aí eu vi que ele tinha pegado a flor, aí eu, onde você conseguiu essas flores? Aí ele, eu consegui ali na casa da dona fulana. Aí eu, olha, deixa ela ver se você tá roubando as flores dela. Aí ele sentou, aí ele pegou e falou assim, amor, hoje eu acho que eu não vou vir almoçar em casa, tá? Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer lá na adega. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tava pensando em pagar o Luca pra poder abrir a adega hoje, porque amanhã muita gente não vai trabalhar, né? Aí eu falei, amor, é uma boa ideia. Eu falei, mas você vai ir pra lá? Aí ele falou, não vou pra lá não, eu vou só ir lá, organizar as coisas agora de tarde, vou deixar organizado, né? E aí eu vou pagar a diária dele pra ele poder ir pra lá, em vez de ficar na adega de baixo. Aí eu falei, na adega de baixo você vai ficar? Aí ele falou, não, vida, hoje é quarta-feira, lembra? Aí eu peguei e falei assim, tipo, o que tem? Amanhã é ano novo, não é? Aí ele falou, então, mas hoje eu tenho futebol, lembra? Aí eu peguei e falei assim, é verdade, você vai jogar hoje? Aí ele, então, é que os moleque tava querendo ter o último fute do ano, né, e pá. Aí eu falei assim, você tá querendo ir? Aí ele, vida, sou o principal do time, né? O pai é jogador, entendeu? Aí eu assim, você vai chegar tarde? Aí ele, não, quando eu sair de lá eu venho direto pra casa, fica suave. Aí eu, tá, e quem vai ficar aqui embaixo pra você, né? Porque os moleque tudo vai jogar com você. Ele falou, mas o Diego fica aqui embaixo pra mim. O Diego não joga no nosso time não, é só o André. Aí eu peguei e falei assim, o Diego vai ficar aqui na adega de baixo? Ele falou, vai. Aí eu vou lá, jogo um fute, vou deixar tudo organizado nas 2 adegas. Porque ele queria abrir as 2, entendeu? Como era um dia antes do ano novo, ele falou que era uma boa ideia, realmente, né? Porque no outro dia muita gente não ia trabalhar. E quando a outra pessoa não vai trabalhar no outro dia, ela vai pro rolê. E aí ele falou que tava deixando tudo organizado, que parece que a mãe do Diego, se eu não me engano, ela foi lá na adega e lavou o chão, alguma coisa assim. Ele pagou um valor lá pra ela e ela esfregou o chão, as 2 adegas tava limpinha. Aí eu falei assim, entendi. Quando ele falou a mãe, eu achei que era a irmã, eu já ia ficar assim. Mas foi a mãe do Diego. Mas eu também não gosto muito da mãe do Diego não, viu? Eu acho aquele povo muito barraqueiro. Ele tem um espírito muito de barraqueiro, sabe? Sabe aquelas pessoas que você sabe que é barraqueira de longe? Então, e fofoqueira também.
Então eu não vou muito com a cara dela, não. A dona Rose também não gosta muito, não. Enfim. E aí eu sei que nessa história toda ele falou, né? Tipo, veio assim com esse papinho. Aí eu, ai, tu tá querendo jogar. Como se eu não conhecesse. Aí ele disse que tava pensando se ia ir, que não sei o que. Eu falei assim, vai amor, se é o último jogo do ano, só vai estar vocês? Aí ele, só vai estar nós, não vai ter mulher nem nada, tá? Já deixando claro. Eu falei assim, mas é óbvio, né? Senão você não ia jogar nunca mais se as minas fossem pra lá. Ele, não, é só nós e pá. Aí eu falei assim, tá. E aí você vai chegar em casa mais ou menos que hora? E ele, 10 horas eu já tô em casa. Tipo, né, vai jogar o fute 7 horas, tá ligado? E aí umas 10 horas eu já tô em casa. Aí eu falei assim, tá bom então. Você não vai ir pra adega? Ele, não vou ir pra adega. Tá bom. A gente ficou tomando café da manhã. E aí nisso, a gente ficou conversando lá e tal. Depois que eu terminei meu café da manhã, eu fui tomar um banho. Porque eu tinha algumas coisas pra embalar, né? Algumas roupas que eu não embalei no dia anterior, eu tinha que pôr na sacola bonitinho, que ia fazer a entrega. Aí eu perguntei pro João se ele conseguia ver pra mim, se aquele amigo dele lá no começo começou a me ajudar a fazer as entregas, tava disponível, porque eu ia ter muita entrega na quarta-feira, graças a Deus. E aí eu perguntei se ele tava disponível pra poder me ajudar, né, em fazer as entregas. Porque o outro moleque ia fazer, mas eu acho que tu ia dar conta. Aí o João até conversou comigo, falou, vida, não quero me intrometer nos seus bagulho e pá, mas você tá guardando isso aqui pra poder abrir, né, uma coisa maior? Aí eu falei, tô, amor. Aí ele, é que eu tô vendo, né, que tá dando certo, tô muito feliz por você, inclusive. Tô vendo que tá dando certo, mano, as minas só compram com você e pá, você tá fazendo entrega pra alho e tal, então... quero saber, né? Você tá usando a cabeça pra poder abrir o seu negócio, você queria abrir a sua lojinha, enfim. Aí eu falei assim, tô, mas eu acho que agora, tipo, o final de ano agora seria até estouro, né? Só que é um investimento muito alto, né? E aí eu preferi fazer o online mesmo por enquanto, até porque as mulheres que compra, tem muita mulher que às vezes deixa de comprar online porque elas gostam de experimentar. Aí eu falei pro João, e as mulheres que gostam de experimentar, eu vou na casa delas. Eu levo a roupa na casa dela, deixo elas experimentar, entendeu? E aí elas compram. Aí o João, assim é bom. Aí eu falei, é que eu não peço pra elas virem aqui, porque aqui não é tão acessível, né? Nem todo mundo quer subir o morro. Porque onde eu moro não é muito acessível, né? É beco, viela, escadão. Então, tipo, aí eu levo na casa da pessoa, entendeu? Não cobro nada, se a pessoa não quiser comprar, tá tudo bem. Mas assim a gente acaba fidelizando o cliente. Aí o João, muito fofinho, gente, falou assim, eu tenho tanto orgulho de você, sabe? Você é tão inteligente. E você é a prova viva de que quando a pessoa é inteligente, ela é inteligente. Ela não precisa de uma faculdade. Porque você fazia faculdade, eu já te achava uma menina muito foda, porque você sempre foi... Aí ele ainda falou isso, você sempre foi muito mais inteligente que eu. Aí eu falei, eu sempre pensei isso de você. Eu falei pro João, eu pensei isso de você, sabia? Eu sempre falei, nossa, ele é muito inteligente, eu me achava muito tola. Aí ele, claro que não, você é louco, eu sempre achei você muito mais inteligente, você é louco, você sabe falar inglês, você é desenrolada, tá ligado? Eu sei mal falar o português. Aí eu falei, mas inteligência não é só isso, entendeu? Nem todo mundo que é inteligente é porque estuda muito, obviamente que estudo é tudo, mas tem gente que estuda pra ali mesmo assim sabe de nada, entendeu? Então, experiência ajuda muito também. E aí a gente conversou sobre isso, sabe? E ele foi um fofo assim comigo, ele falou pra mim juntar mesmo, e ele, vida, ver no começo do ano que vem, né, pra você poder ter o seu negócio, porque do jeito que tá indo, se você abrir um físico, vai melhorar muito. Você vai ter um ponto físico para as pessoas irem lá, e principalmente se você abrir aqui na ponta do morro, você vai estourar no norte, porque lá na ponta do morro as pessoas antes de subir aqui, elas já compram lá, né? E todo mundo vai pra lá pra poder comprar. Enfim, que é lá no começo do morro, né? E aí eu converti esse papo com ele, falei que sim, que eu tava aguardando e tal, mas que eu tava esperando, porque final do ano eu não achei uma boa abrir, era um investimento muito alto e eu preferia vender do jeito que eu tava vendendo, principalmente porque eu tava no começo, né? Enfim, eu tive essa conversa com o João, e aí eu fui tomar um banho, me arrumar.
Dei um beijinho nele e eu ia sair e ele também. Ele ia fazer as coisas da adega dele